A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus pela oportunidade que temos nessa noite de estarmos aqui na casa do Senhor. Então, eu gostaria de te convidar nessa noite a fechar teus olhos, a orar, agradecer ao Senhor pela rica oportunidade, pelo privilégio que temos de estar na sua casa e de fazermos a vontade dele, que é estarmos em comunhão, né? Então, nessa noite, eu sou muito grato a Deus pela tua vinda, pela tua vida, e pedir ao Senhor que o Senhor ministre ao teu coração nessa noite, para a honra e a glória dele. Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por essa noite especial, muito obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, porque aceitamos o convite do teu Espírito Santo. Agora reconhecemos, Senhor, que não há outro Deus além de ti, não há ninguém como nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, Senhor, nessa noite nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus grandioso, e mesmo assim, Senhor, o Senhor se importa conosco, o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Muito obrigado porque nós chegamos até este lugar, o lugar da tua casa chamada casa de oração, lugar onde nós estaremos louvando ao Senhor. E que nessa noite o Senhor receba todo louvor, toda adoração, toda ministração seja feita para a honra e a glória do eterno nome. Usa a nossa vida, ministra através dos louvores, através da palavra. Ó Deus, que nessa noite, Pai querido, teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de passear no nosso meio e de estar no meio de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo a este lugar e glorifica o teu nome nesta noite. Para a tua honra e tua glória te oramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Salmo 139. Nós vamos ler até o versículo 16. Salmo 139, do 1 até o verso 16. Glórias a Deus. Quem achou diz amém, quem não achou, diga misericórdia. Salmo 139, pode ser sentado mesmo. Vamos ler. Eu vou ler os ímpares, os irmãos lerão os pares, mas eu vou ler baixinho para não deixar de sair na live. Aí você me acompanha só no par, tá bom? Então diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento, quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, observa os meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas mãos são admiráveis.
e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Vamos até o final, então? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contastes... Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? De vez em quando eu me embolei, porque fazer alternado assim, às vezes a gente se embola. Então vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé. É bom você estar aqui nessa noite, e é bom que você adore ao Senhor em espírito e em verdade, para a glória dele. Se abriu e nada veio
será seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amanece aí. Nesse momento nós vamos ofertar na casa do Pai, entregar nosso dízimo. O Ministério de Louvor vai estar adorando. E nós, nessa noite, vamos ter essa oportunidade, tá bom? Vamos lá? Te adoro, estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca nunca, Senhor, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim
jardim particular. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Esse louvor realmente fala aos nossos corações, porque nós precisamos ser resgatados todos os dias, né? Ainda que nosso caminhar, a nossa vivência cada dia, talvez nos leve para longe de Deus, para não o adorar como Ele merece, mas o Senhor tem nos chamado a cada dia para um momento de intimidade, um momento de crescimento, um momento de viver na sua dependência. Então, nessa noite, eu fico muito grato a Deus quando Deus fala conosco através dos louvores. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo período do louvor e vamos à mensagem também. Nessa noite, logo após, temos outras atividades também. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu povo reunido nesse lugar. Ó Deus, que cantou, ó Deus, com muita alegria no coração, que adorou o Senhor e que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor está sempre nos procurando. Ó Deus, para que a gente viva, ó Deus, cada vez mais para o Senhor. Não deixe que a gente perca, ó Deus, esse momento, ó Deus, de estar sempre com o Senhor, um jardim particular do Senhor, que a nossa vida seja marcada, ó Deus, por ser tudo do Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes, Pai, tudo seja para o Senhor, para a honra e a glória do Teu eterno nome. Muito obrigado, Deus, pelo período do louvor, muito obrigado porque o Senhor já falou conosco. Muito obrigado pelo Teu povo também que pôde ofertar, ó Deus, nessa noite, entregar seu dízimo também. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles. E eu peço ao Senhor que o Senhor os faça cada vez mais prosperar, ó Deus, financeiramente, prosperar, ó Deus, nesse tempo tão difícil. Que o Senhor os abençoe e abençoe a dispensa dos Teus filhos. E agora, Deus, também nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Usa a nossa vida, que diminuamos, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar. Ó Deus, tudo aquilo que tenho planejado, seja direcionado por Ti e não por mim, Senhor, mas que o Senhor fale à Tua igreja nessa noite, para a Tua honra e Tua glória te oramos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 14. Nós vamos falar de um coração arrependido, daquilo que Deus quer para nós. Talvez a gente possa pensar assim, pastor, eu tô bem com Deus, e talvez a gente fale assim, não, nós não estamos cometendo nenhum pecado, né? Mas Deus colocou no meu coração que essas mensagens de quarta-feira fosse uma mensagem direcionada para uma intimidade maior com Deus, para viver mais no secreto. E tem certas coisas verdadeiramente que se a gente não fizer, a gente não consegue chegar nesse secreto. A gente não consegue chegar a uma intimidade com Deus. Então Deus colocou nessa mensagem dessa noite, que estava preparado para quarta-feira, quarta eu não pude ministrar, e ainda aproveitei para dar mais uma trabalhada nela durante a semana. Deus colocou no meu coração um coração arrependido, como tema da mensagem, um coração arrependido que vê a Deus, né? Que seja esse o nosso alvo nessa noite. Então, abra a tua Bíblia aí, Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode repetir? Levante para mim nessa noite, desse texto. Tem alguma coisa dando microfonia aí, pode baixar um pouquinho. Procure ver comigo duas coisas nessa noite que te chamou a atenção nesse versículo. Duas coisas que você pode dizer para mim. Primeiro é a paz. Então nós somos responsáveis por buscar a paz, viver a paz com todos. Não é com um, não é com A, não é com B, mas é com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? Todos nós desejamos uma vida, e é essa a proposição que eu tenho, quando nós falamos, por exemplo, de vida cristã. Todos nós pensamos e desejamos ver a Deus, experimentar sua presença de uma forma muito real. Quantos de nós, por exemplo, leu o texto de Moisés na sarça ardente? Quantos de nós já leu o texto, por exemplo, do Monte da Transfiguração, quando a gente vê a manifestação de Deus? Quantos de nós, por exemplo, lembra do texto do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo está preso, ele e Silas na prisão e cantam ao Senhor e vive uma intimidade com o Senhor, mesmo em meio a uma adversidade? Todos nós desejamos coisas assim com Deus. Contudo, há um princípio inegociável. Só os corações limpos contemplarão o Senhor. Só pessoas de corações puros contemplam o Senhor. Só pessoas de corações sem amargura, sem tristeza, sem falta de perdão. Só os corações limpos pelo Espírito contemplarão o Senhor. Mateus capítulo 5, verso 8, diz isso. John Wesley, por exemplo, citou algo muito interessante. Ele falou assim: dai-me 100 homens que nada temam senão pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Tamanha certeza de que, se o povo busca Deus da forma correta, se o povo vive uma vida voltada para Deus, esse povo alcança coisas maravilhosas. Então John Wesley tinha a certeza de que 100 homens que dissessem não ao pecado e que desejasse muito a Deus seria suficiente para abalar o mundo inteiro. Quando eu posso olhar para esse texto e ver que John Wesley tinha certeza disso, e eu também tenho essa certeza, porque quando as pessoas se entregam a Deus com o coração voltado para Ele, arrependido, ele vê as coisas de Deus acontecendo. Talvez seja isso que esteja faltando hoje. O coração totalmente arrependido, o coração quebrantado, o coração transformado. Porque quando Deus encontrou uma igreja que tinha um coração transformado, essa igreja cresceu, essa igreja avançou. Quando Deus encontrou um povo que tinha um coração transformado, os leões não foram capazes de engoli-los. Quando Deus encontrou um povo que tinha um coração transformado, que se não dobrava aos anseios do mundo, aos anseios do pecado, Deus honrou, livrou eles da morte e trouxe
exemplo para nós. Nós vamos nessa noite refletir 4 aspectos fundamentais sobre arrependimento e santidade no coração de cada um de nós. E aí eu posso pensar com você, você quer ver as coisas de Deus na tua vida? Você quer ver as coisas de Deus acontecendo na tua igreja? Você precisa e deve ter um coração arrependido por completo. Nada não pode ser reserva. Nada pode ser reserva entre você e Deus. Nada pode ser reserva entre você e as coisas de Deus. Então, um coração arrependido que vê a Deus, primeiro, reconhece a sua necessidade de perdão. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que ele vê o Senhor. Arrependimento começa com a visão de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Porque diz a palavra do Senhor que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, exaltado, alto, altura. Exaltado quer dizer que ele está acima. E a palavra do Senhor diz que ele viu essa glória. Mas imediatamente o ver o Senhor remete a nós quem somos. Porque ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viu o Senhor. O coração de Isaías era o coração que reconhece a necessidade do arrependimento. Presta atenção. Isaías, no capítulo 1 até o capítulo 5, ele faz questão de denunciar todo o pecado do povo. Se Isaías não tivesse esse encontro com o Senhor, se Isaías não tivesse uma vida com Deus, se Isaías não tivesse sido tocado pelo Senhor e reconhecido o seu pecado, eu chamaria hoje Isaías do maior fariseu de todos os tempos. Porque o que era o fariseu? O que é o fariseu? Ai de vocês, apontando o pecado dos outros e, na verdade, ele mesmo não mudava. É claro que você olha que Deus levanta Isaías no capítulo 1 até o capítulo 5, ele diz: ai das nações, ai de você que comete pecado, ai de você que faz isso, ai de você que comete adultério, ai de você, nação que se levanta para derrubar o povo de Deus, ai de você, ai de você, ai de você. Ele coloca o dedo na ferida de todo mundo. Mas quando ele encontra Deus, a sua visão de Deus mostra quem ele é. Por isso que a palavra do Senhor diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Significa dizer que ninguém é maior que ninguém. Tanto um quanto o outro precisam se arrepender dos seus pecados. Precisam ter um coração limpo. Quando nós falamos, por exemplo, de santidade, dessa visão de Isaías, mostra quanto Deus é santo e quanto nós somos carentes da glória de Deus. Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos destituídos dessa glória, nós estávamos destituídos dessa presença. E nós precisamos olhar quem é o nosso Deus, qual é a visão que temos de Deus. Primeiro, é que ele olha, vê a glória de Deus e ele começa a reconhecer quem ele é. E aí você precisa olhar para Deus e enxergar Deus como santo. Ele é santo. E ele não compactua com o pecado. Então é necessário chegar diante desse Deus, vê-lo como ele é. É necessário, por exemplo, um reconhecimento pessoal antes de qualquer outra coisa. Reconhecer, ai de mim. Jesus, por exemplo, advertiu as pessoas lá no Sermão do Monte. Jesus disse assim: por que você não tira a trave que está no teu olho antes de você querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão? Você está com o negócio aí, ó.
Então você precisa, por exemplo, reconhecer pessoalmente quem é você. O coração arrependido reconhece a sua necessidade, olhando para Deus, vendo quem Deus é, e olhando para Ele mesmo, para si mesmo, e tirando de nós e tirando de mim o que não provém do Senhor. Coração arrependido é aquele também que confessa, porque confissão gera libertação. Quantas vezes você precisar confessar o teu erro, o teu pecado, é necessário para que você seja liberto. Porque nós temos a seguinte concepção: Deus já sabe o que eu pequei. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar e pedir perdão pelos nossos pecados. Pecado tem nome. Pecado, nós sabemos que cometemos e qual é o nome dele. Então, diante de Deus, por exemplo, nós precisamos confessar, porque através dessa confissão gera libertação. Nós somos libertos a cada dia. Pode ser que você trabalhe, pode ser que você confesse hoje, peque amanhã. Confessa de novo, peça perdão de novo. O que você não pode é confessar, cometer o pecado e achar que está tudo bem. Ah, Deus já viu, Deus sabe, e não dá nome ao teu pecado. A confissão gera libertação, porque o próprio Deus fala: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em vez de justificar, em vez de colocar culpa em alguém, abre o coração para Deus e confesse. Abre o coração para Deus e fale. Caí de novo no mesmo pecado. Fiz a mesma coisa. O senhor sabe qual é, mas olha aqui, eu estou falando para o senhor. Isso aqui é uma coisa que eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero mais viver uma vida presa a esse pecado. Eu não quero mais viver uma vida escravo desse pecado. Eu preciso do teu sangue, eu preciso da tua libertação. Eu preciso que o Senhor abra a minha mente, que o Senhor fale através da palavra, através dos louvores, para que eu fique longe disso. Se confessarmos os pecados, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em vez de justificar, o cristão precisa se prostrar em arrependimento. Me faço lembrar de Davi, quando foi confrontado contra o seu pecado. Quando o profeta Natan chegou e falou para Davi, contou a história, Davi falou: esse cara tem que morrer. E Davi olha e Natan olha e fala assim: é você esse cara. Então aí Davi vai para onde? Para o Salmo 51 no joelho. Pequei contra o Senhor. Volta a me dar a alegria da salvação. Não me impute esse pecado, porque eu sei que é errado. Sei que foi errado eu olhar para Batseba naquele dia que não era para eu estar ali. Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo que não era para fazer. Mas confessou. Mas se libertou do peso do pecado, se libertou das amarras do pecado e teve um coração arrependido. Ao ponto de a própria Bíblia dizer que Deus o considera um homem segundo o coração de Deus. O nosso pecado nosso coração precisa ser arrependido diante das nossas faltas com Deus. Porque se o arrependimento liberta, o pecado não tratado contamina o ambiente. Você quer ver uma coisa? Pecado não confessado contamina a atmosfera. A Bíblia vai dizer em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós estamos diante de um Deus
e podemos, com as nossas faltas, entristecê-lo. E o pecado não confessado, ele contamina o ambiente. Basta apenas um povo, basta apenas uma parte desse povo, basta apenas um, eu vou dar alguns exemplos. Porque pecado oculto é perigoso demais, muito perigoso. Principalmente quando nós falamos das coisas de Deus. Pecado oculto é muito perigoso. O efeito, por exemplo, invisível do pecado oculto. Pecado não tratado abre portas espirituais, aonde Satanás entra e acaba com a família, acaba com uma igreja, acaba com o povo. Por exemplo, posso citar para você, o próprio Caim. Caim diz assim no Gênesis capítulo 4, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então o que Caim faz? Sai dali da presença do Senhor. Próximo passo, a inveja, a revolta, e ele mata Abel. Ele faz o primeiro homicídio, porque ao invés de se libertar do pecado, ao invés de confessar o pecado, o que ele faz? Ele fica com o pecado. Ele fica na mesma posição. Deus chama a atenção dele porque, olha, eu aceitei Abel, mas eu não aceitei você. Mas eu não aceitei você porque você fez errado. E se você fizer certo agora? Será que você não vai ser também aceito? A tua oferta também não vai ser aceita? Se você, por exemplo, viveu uma vida para o Senhor, será que Deus não aceita o teu sacrifício? Será que Deus não aceita você na presença dEle mais do que quando você está no pecado? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus e nos afasta ao ponto de nós andarmos longe dEle mesmo. Porque a palavra do Senhor diz que daqui em diante, Caim vai cometer o primeiro homicídio. Mas quando você, por exemplo, está falando disso, você está falando dentro da família. Você está falando dentro da família. Agora, você também tem dentro da igreja. Quem que eu posso citar aqui? Acã. Josué, rapaz, tirou onda. Olha como é que o pecado influencia um povo. Josué tirou onda. Josué falou assim, então vou parafrasear, porque eu não quero ler aqui, senão vou gastar muito tempo. Vamos mandar muita gente para lá não, vamos mandar 33 mil pessoas só, que é suficiente. O povo é pequeno, nós vamos, pegar Ai. Deus deu uma ordem, não pegue nada de lá. Foram lá tomar uma surra. Tomaram a surra, apanharam e voltaram. E Josué foi perguntar ao Senhor, e aí? Por que isso aí, Deus? O que aconteceu? O Senhor nos deu a terra? Eu dei. Mas sabe o que está acontecendo? Tem pecado no meio do povo. E quem é que está em pecado? Vai lá que eu vou te mostrar. Chegou lá na casa de Acã, na família de Acã, e viu lá aquilo que Acã roubou. Aquilo que Acã levou para dentro do arraial. Você entendeu? O pecado, a igreja sofre. Nós somos responsáveis, por exemplo, por vida espiritual nesse lugar. Nós somos, por exemplo, responsáveis por um ambiente espiritual. Se nós estamos nos consagrando, buscando ao Senhor, aqui o Espírito Santo de Deus vai agir sem nenhum problema.
Agora, quando a igreja não está em consagração, quando a igreja não está coisa, a gente dá brecha. O inimigo ciranda. E o inimigo ainda bate na cara da igreja dizendo assim: vocês são perdedores. Porque nem para obedecer o teu Deus vocês serviram. Deus falou para vocês: a terra é de vocês. Vão lá, pegam, a terra é de vocês, tomem, mas não peguem nada de lá. Não leve nada para lá. Acã foi lá e pegou. E aí acabou com o quê? Acabou com a derrota. O que destrói uma igreja, por exemplo, são pecados. O que destrói um povo é pecado. O que destrói uma família é pecado. O que destrói um povo é pecado. Eu tenho algumas concepções, por exemplo, tem lugares que a gente vai ver muito sofrimento, mas aonde Deus nunca foi exaltado. Tem lugares assim que as pessoas fazem questão de andar longe de Deus. Atraem para elas só coisas ruins. E a presença de Deus está longe da vida delas. Assim, por exemplo, quando nós falamos, a igreja sofre quando há pecado escondido. Então nós precisamos nos arrepender. A palavra do Senhor diz que Acã não teve tempo de se arrepender não, porque pegaram ele, a família dele, naquele tempo era, mas aí naquele tempo Deus mostrou a Josué quem era. A mesma coisa que acontecia naquele tempo acontece hoje. Você pode pensar uma coisa. Hoje, por exemplo, não tem essa, pastor, de ninguém matar ninguém porque estou cometendo pecado. Mas tem uma coisa que aconteceu naquele texto que acontece hoje. Quem está vendo? Deus. De Deus você não esconde. Você pode esconder de todo mundo, menos de Deus. E talvez Deus esteja falando para você assim: larga aquilo que está andando com você. Tem coisas que estão andando com a gente a vida inteira. 20, 30 anos de igreja, continua a mesma coisa. É hora de largar. A gente precisa, por exemplo, entender o perigo de acostumar-se com o pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Pecado escondido é como lixo guardado dentro de casa. De vez em quando você deixa ele lá e vai lá sentindo o cheiro dele. Abre a lixeira. Primeiro dia é lixo normal. No segundo dia, irmão, já está começando a apodrecer. No terceiro, já tem bicho. Estou mentindo aqui? Todas as casas são iguais. Se entrar uma mosquinha, então, e colocar uma daquelas larvas, e aí você sabe o que acontece. Pecado escondido é tipo lixo, que precisa ser retirado da nossa vida. Porque senão apodrece, porque senão traz mau cheiro. Precisamos do exame diário de Deus, diante de Deus, para ver o que estamos fazendo contra o Senhor. Quando nós lemos Salmo 139, Davi diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Mas olha que coisa linda, Davi chegou e falou assim: antes que tivesse forma, o Senhor me conhecia. O Senhor me deu vida, o Senhor soprou nas minhas narinas. Posso dizer, o Senhor está em todos os lugares. Se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu descer o mais profundo do abismo, o Senhor está. Se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor está. Mas olha só, eu odeio aqueles que praticam o errado. E eu digo para o Senhor assim, além de eu odiar aquilo que pratica errado, eu quero dizer para o Senhor o seguinte: olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não se acostumou com o pecado. Está sempre buscando se arrepender. Se o pecado contamina, o arrependimento restaura e prepara o povo de Deus. Vamos para o terceiro ponto. Um coração arrependido prepara a noiva para o noivo.
Se você quer nessa noite agradar o Senhor, você precisa ter um coração arrependido. E um coração arrependido prepara a noiva de Cristo para o próprio Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga. Essa igreja que se arrepende, essa igreja que busca se preparar para o noivo, ela será gloriosa, sem mancha e sem ruga. Mas essa igreja tem uma identidade. Essa igreja, ela é uma igreja que ela foi chamada para ser santa. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e o verso 16. Sede santo como o vosso Deus é santo. Qual é a identidade da igreja? Ser santo. Essa igreja, por exemplo, ela não pode parecer com o mundo. Ela não pode parecer com o que está lá fora. Vocês estão sentindo frio aí, irmão? Estou sentindo o pessoal se recolhendo ali. Então tá bom. Ela não pode parecer com o que o mundo parece. Porque se ela parece com o mundo, qual é a identidade dela? Deus chama essa igreja e diz essa igreja assim, sede santa, porque o vosso Deus é santo. Mas em Pedro também, capítulo 2, verso 9, ele diz assim, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, não é isso? Então ele colocou uma identidade nessa igreja. Essa igreja, ela vive para uma santidade ao Senhor. Ela pode errar, ela vacila de vez em quando, porque nós estamos sendo a cada dia sendo salvos de nós mesmos, dos nossos pecados, mas ela foi chamada para uma identidade de igreja santa, uma igreja separada. Santa quer dizer separada, santa quer dizer aquela que busca santificação. Santo é ser diferente. Isso é a identidade da igreja. Quando nós falamos, por exemplo, Spurgeon vai dizer que a santidade é o melhor testemunho que um cristão pode dar ao mundo. Hoje eu estava na despedida de um colega, e o colega falou para o outro assim, e eu vi, assim, ele falou assim, tem muitos cristãos aqui que são cristãos, mas você não vê Cristo, você não vê o rapaz falando, você não vê Cristo na vida dele. E aí eu fiquei olhando assim, mas aí ele falando, se referindo ao colega, e eu aqui de longe, só assistindo, ele falou assim, mas quando eu olho para vocês, para alguns aqui, principalmente para o senhor, apontando para o meu colega, falou assim, eu vejo Cristo na sua vida. Porque o senhor não fala só, o senhor testemunha. E eu fiquei olhando assim, eu falei, é verdade. Um irmão que é exemplo para nós lá no trabalho, lá, sabe? É um exemplo, então aí o Spurgeon vai dizer assim, a santidade é o melhor testemunho que um cristão pode dar ao mundo. A igreja foi chamada para ser santa, a igreja foi chamada para ser separada. A igreja, por exemplo, ela deve ser, a pessoa mais educada do mundo tem que se encontrar na igreja. A pessoa que mais educada, por exemplo, que não maltrata o que Deus criou. Não destrói o que Deus criou. Isso é santidade. Santidade ao Senhor. A igreja, por exemplo, ela deveria ser o maior exemplo, o maior espelho para esse mundo, que as pessoas deveriam olhar para essa igreja e ver nessa igreja uma santificação ao ponto dessa igreja se parecer muito com Cristo, ao máximo. Porque quando nós falamos assim, somos cristãos. Cristãos quer dizer pequenos Cristo, um pedaço de Cristo a cada lugar nesse mundo é a igreja. Um pedaço de Cristo. Então, como é que Cristo agiria no meu lugar? É como eu vou agir.
Por exemplo, quando nós falamos de santidade como testemunho, nós falamos que essa igreja, ela é santa, busca a santidade como o melhor testemunho a esse mundo, porque as pessoas estão olhando para ela. E nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E vai ter gente que vai falar assim: ser crente igual a esse, eu não serei. Mas como eu vi hoje, eu fiquei todo maravilhado. Tem muitos que se dizem, mas eu olho para vocês, para alguns aqui, eu vejo Cristo, principalmente no Senhor. Valeu? É isso aí. Quando nós falamos da identidade da igreja, a igreja foi chamada para ser santa. E essa igreja, ela passa por um processo de santificação. Quando Deus chama Josué e fala assim: Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santidade precede maravilhas de Deus, individualmente, coletivamente. E há um processo de santificação. Nós falamos que processo de santificação, nós sabemos que santificação é um processo. Mas onde é que ele começa? Na palavra. Jesus falou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja, foi chamada para ser santa, está sendo santificada pela palavra de Deus. Nada vai te trazer santidade se não tiver a palavra de Deus. Nada. O que te traz a santidade, a santificação, é a palavra de Deus. E aí ela sempre parte do individual para o coletivo. Santificação do individual para o coletivo. É cada um de nós cortando a nossa vida, dizendo não ao pecado toda hora. Aí você pode falar assim: pô, pastor, o senhor não sabe da minha luta, você sabe da minha? Ô pastor, o senhor é anjo. Anjo não tem sexo. É? Eu estou como é que eu posso dizer? Porque eu ia falar uma palavra. Eu estou propício aos mesmos pecados. E eu posso dizer para você assim que a luta é diária. Luta é diária. Mas eu tenho que pegar e, como disse antes, dominar o pecado. Porque se deixar o pecado me dominar, o processo de santificação vai embora. E aí eu vivo a vida. Quando nós falamos, por exemplo, sai do individual para o coletivo. Sai do individual para o coletivo. É como se nós estivéssemos juntando brasas vivas no nosso altar durante toda a semana. E se juntasse, desse uma fogueira do Espírito Santo na igreja. Aí você pode pensar assim: o que é isso? É o agir de Deus. Aí eu vou chegar na igreja, vou adorar o Senhor, não vou olhar para a roupa do meu irmão. Aí eu vou chegar na igreja, não vou, irmãos, de forma alguma desanimar, porque eu me santifiquei. Eu busquei o meu Senhor e eu vou chegar na igreja para cultuar o Senhor em comunidade. Meu culto começou antes. Meu culto não terminou no domingo, meu culto continua 24 horas do dia. E nesses 24 horas do dia, o diabo vai chegando na minha mente, vai lançando uma setinha. Olha lá, dá uma olhadinha lá, porque se você olhar, ninguém vai falar nada, mas você vai dizer assim: não, o Senhor me disse para eu ser santo. E vou lutar para ser santo enquanto eu estiver aqui. Porque a luta é difícil, mas a Bíblia me mostra, por exemplo, também um caminho desse processo de santificação. Quando diz Efésios, nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Então, com a armadura de Deus, a palavra do Senhor, o Senhor é meu escudo, a palavra de Deus é ela que me sustenta, irmão. E aí a gente precisa entender que nós estamos no processo de santificação.
cada dia sendo trabalhado, e precisamos ser trabalhados. Aí você pode decidir se você fica nele ou não. Mas a igreja foi chamada a esse processo. Agora presta atenção numa coisa. O fruto da santidade, olha o que Jesus falou assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Cada crente arrependido adorna o vestido da noiva para um encontro com o noivo. Cada um bota um adereço nesse vestido da noiva. Cada um está pronto para Jesus voltar. Cada crente arrependido adorna o vestido da noiva. Nossa vida pura fortalece o testemunho da igreja. Nossa vida pura fortalece o testemunho da igreja do Guarani. Eu gosto de falar com o pastor. Eu gosto de falar com esse irmão. Ele fala, ele cumpre. O pastor não tem duas caras. O pastor chega aqui e fala mesmo, a gente conversa. Testemunho da igreja. Mas além de preparar a noiva, o arrependimento nos prepara para o encontro final. O arrependimento é o caminho para vermos a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A urgência da santidade, ela não é opcional, ela é essencial. Ver a Deus é uma recompensa da pureza que temos. Ver a Deus não é apenas futuro, mas já aqui, em intimidade e comunhão com Deus. Nós falamos, somos santos, porque Ele nos declarou santo. Mas se queremos ver as coisas de Deus, se queremos ver as maravilhas de Deus, se queremos viver o novo de Deus, se queremos viver algo novo da parte de Deus, a santidade precisa estar em dia. Ninguém verá as coisas de Deus, ninguém verá o Senhor se não estiver em santificação. Examine-se, pois, para você também não for pego, como aqueles que estarão naquele grande dia, e dirão ao Senhor: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio. Esforce-se para não ser esses alcançados naquele dia, e o Senhor falará para eles assim: não, rapaz, você andou na igreja, você enganou-se, você enganou a igreja. Lembrei de uma muito bacana. Estava conversando isso com os colegas falando das mensagens que a gente prega lá no quartel. E aí eu achei muito bacana, lembrei de uma. Tinha um irmão que entrou na igreja, e aí ele pregava, rapaz, pregava bem pra caramba. Pregava bem que era uma maravilha. Aí, belo dia, daqui a pouco, o pastor, desconfiado, perguntou para mim assim: pastor Paulo Ricardo, irmão Paulo Ricardo, o cara diz que trabalha na Marinha, mas ele está todo dia em casa, você está trabalhando. Eu falei: é uma coisa errada aí que não está certo. Aí, passou o tempo, peguei o nome do cara, fui lá no... Aí a colega falou assim: esse cara nunca entrou na Marinha. E aí a gente foi ver daqui a pouco a irmã da igreja, uma jovem, estava grávida dele, mas quando eu subia no púlpito, o céu descia. Porque ele pegava, o que ele fazia naquela época? Decorava a mensagem do pastor Silas Malafaia, que era em fita, cassete. Depois a gente descobriu que ele tinha um monte de fita. E tudo que estava na fita do pastor Silas Malafaia, hoje, se eu fizer isso, vocês vão descobrir, não, o pastor copiou a mensagem do pastor Silas Malafaia, porque está no YouTube. Naquela época não tinha YouTube. Então ele pegava, decorava, anotava. Quando a gente descobriu lá os papéis dele, estava tudo anotado. As mesmas falas, as mesmas palavras. E aí um desses daí vai ser aquele que vai chegar lá na hora lá e vai falar assim: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Assim, eu nunca te conheci, cara. Esforce, por exemplo, para não ser assim. Aparência de santo, aparência de santarrão, aparência de bom,
Engana. E porque ninguém verá o Senhor, o diagnóstico perfeito, quem tem de nós é o Senhor. As pessoas se enganam conosco, nós nos enganamos com as pessoas, mas o Senhor não se engana conosco. Ih, rapaz, tu está falando aí, está olhando para mim aqui agora, me sondando, da ponta do meu último fio de cabelo aqui até a ponta do meu pé, sondando quem sou eu. Imagina se eu tivesse errado aqui falando um negócio desse. Quando você fala, quando você vive isso daqui, esforça para você não ser alcançado como essa pessoa que nunca viveu uma vida correta de santidade na presença do Senhor. Quando nós falamos disso, aí deixa eu concluir a história desse rapaz. Aí fomos descobrir que ele tinha uma farda que ele ganhou de um, ganhou de outro. Ele enganou a igreja inteira. E aí nós conseguimos descobrir, mas tem tantos que vão passar anos e anos na igreja e naquele grande dia o Senhor vai falar assim, cara, nunca te conheci. Nós precisamos nos esforçar, por exemplo, para vivermos uma santidade real na presença de Deus. Nós precisamos estar pronto para o chamado final de Deus. Igreja preparada, igreja que busca santificação, igreja que não brinca com o pecado. O arrependimento é o estilo da vida do cristão verdadeiro. É a estrada da santidade que nos leva à visão gloriosa do Senhor. Um dia, irmão, tudo que nós fizermos aqui vai ser pesado. E o Senhor nos encontrará ou em santidade ou fora dela. O arrependimento é o caminho para ver a Deus. Você pode nessa noite se arrepender. Você pode nessa noite voltar. E escuta só uma coisa que eu vou te falar. Sempre Deus nos recebe de volta. Quem volta tem a chance. Quem volta tem a chance de começar tudo de novo. Tem uma coisa que comigo fala muito claro. Quando Deus nos dá a oportunidade de voltar, nós precisamos fazer igual aquele filho pródigo. Levantar, correndo e dizer, Pai, pequei contra o céu, pequei diante de Ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Pequei, errei, mas eu estou aqui nessa noite para reconhecer o meu erro, me arrepender dos meus pecados. E aí o mesmo Deus que é tipificado naquela parábola, que é o próprio Deus, nos recebe, nos restaura e nos transforma em filhos novamente. Nós precisamos estar prontos, ser achados com corações arrependidos, com corações purificados. Um coração arrependido, irmão, reconhece a necessidade do arrependimento. Um coração arrependido não esconde o pecado. Um coração arrependido se prepara para o encontro com o noivo. Um coração arrependido vive para ver as maravilhas de Deus aqui e no futuro. Um coração arrependido é o início de um avivamento espiritual na igreja. Pode ser você que esteja faltando. Pode ser você que esteja faltando se arrepender para que haja um avivamento nesse país. Pode ser você, pode ser a igreja do Guarani que esteja faltando. Pode ser cada um de nós nessa noite. Se nós nos voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós, Ele olhará para nós e verá o nosso coração, irmãos. É por isso que eu posso dizer, você quer ver a Deus, ver as maravilhas de Deus? Tenha um coração arrependido. Quantos viram a glória de Deus? Davi foi um deles. Errou muito, mas o Senhor viu o arrependimento no seu coração e deu a ele coisas maravilhosas. A grande pergunta é: eu tenho permitido ser santificado pelo Espírito Santo?
que eu preciso confessar para deixar hoje. Minha vida tem adornado o vestido da noiva. Hoje é dia de pedir a Deus um coração arrependido, limpo e aprovado diante do Senhor, para que vejamos sua glória e estejamos preparados para o encontro com Cristo. Que o Senhor encontre essa igreja nessa noite e que nós venhamos fazer isso para a glória de Deus Pai. Amém? Nós vamos adorar com a nossa irmã Isabel. Ela vai estar adorando, mas eu gostaria nessa noite que essa palavra ficasse pronta e que impactasse teu coração. Nós precisamos ter corações arrependidos. Ninguém engana o Senhor, ninguém anda de uma forma enganosa diante do Senhor. Eu estou falando isso aqui temendo e tremendo. E Ele sabe do meu coração. Ninguém anda com coração enganoso diante de Deus. Antes Ele o sonda e sabe quem somos. Amém? Deus abençoe. A paz, igreja. Vamos louvar, a fidelidade do nosso Deus nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos lá? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça.
se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, Senhor, nós te somos gratos, Pai, porque as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Jesus. Fiel a mim. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Vou chamar a diaconisa Elisângela. Já fica aqui já também. Vamos aproveitar que a irmã está aqui logo. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Nós precisamos orar pela nossa igreja. Eu queria que a diaconisa Elisângela estivesse orando pela igreja, orando pelas famílias da igreja, tá bom? E vou pedir à irmã para estar orando pelos enfermos e também pelo Brasil. Nós estamos vivendo dias difíceis. Você não se esqueça, né, de orar pelo Brasil. Nós não podemos orar pelo Brasil somente na época da independência. Precisamos orar todos os dias pelo nosso país. Então, essas irmãs vão estar orando. Logo após a oração das irmãs, nós estaremos assim, encerrando também com uma outra oração. Oremos. Pai de toda a eternidade, Tu és o nosso Deus, o nosso baluarte, Senhor. Sem Ti, Deus, nada somos, ó Pai. E é diante da Tua presença, ó Deus, nós colocamos, Senhor, a família da nossa igreja nas Tuas mãos, ó Pai. E Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai ao encontro, Senhor, de cada família agora, Senhor, representada deste lugar, ó Pai. Senhor, Tu conheces, Senhor, cada lar, Senhor, aqui. Conhece, Senhor, cada luta, Deus amado. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor se faz presente em cada família. Então, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, ó Deus, que o Senhor tome conta, Senhor. Tome conta, Senhor, dos casais, Senhor. Visita, Senhor, o leito, Deus amado. Visita, Senhor, os corações, ó Pai.
Repreende, Senhor, toda a enfermidade, Deus amado, física ou espiritual. Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite o coração do esposo, da esposa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar, ó Deus, para separar os casais, Senhor, seja jogado por terra em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, quebrando os corações, Senhor, Deus amado, dos casais, ó Pai. Que haja liberação de perdão, Deus amado. Que haja, Deus amado, uma união, ó Deus, como um só corpo, assim como o Senhor fala. Deus, em nome de Jesus, visita o coração do esposo, da esposa. Senhor, se há algo, ó Deus, que não provém de Ti, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também, Deus, entregamos em Tuas mãos os nossos filhos, ó Pai. E te pedimos, Senhor, guarda eles na beleza da sua santidade. Repreende, Senhor, toda a amizade que não provém de Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que possa vir estar influenciando nossos filhos, ó Pai, seja jogado por terra em nome de Jesus, Pai. Deus amado, que eles possam vir, Senhor, mostrar, Senhor, aos amigos deles quem és Tu, ó Pai, e o que o Senhor possa vir fazer, Senhor, na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, visita o coração dos nossos filhos, ó Deus. Não geramos filhos, Senhor, para este mundo, mas geramos, ó Pai, e apresentamos diante de Ti para a glória do Teu nome. Então, tudo aquilo, ó Deus, que Satanás tenta implantar, ó Deus, no coração dos nossos filhos, tudo aquilo, ó Deus, que Satanás tem tentado, Deus amado, seja através de amizade, seja através de internet, nós repreendemos em nome de Jesus. Colocamos, Senhor, nossos jovens, adolescentes, crianças, diante do Teu altar, ó Deus, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cerca eles, ó Pai, repreende, Senhor. Deus amado, nós não sabemos, Senhor, como o Senhor vai atuar, mas nós te pedimos, Senhor, que todo o poder das trevas caia por terra. Que, Deus amado, nós te pedimos e visita o coração deles ainda, ó Deus, e ainda que seja carne, ó Deus, deles, ó Pai, clamando para coisas erradas, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. E nós pedimos, Senhor, reina no coração dos nossos filhos, reina na vida deles, ó Pai, e tudo aquilo que não provém de Ti, seja mente, corpo, alma, espírito, seja jogado por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda nossas famílias diante de Ti, Senhor. Repreende, Senhor, todo mal. Dai-nos, Senhor, sabedoria como mãe. Dai-nos autoridade como Pai, para que nós possamos vir clamar o Teu nome, Senhor. Atende a oração, Senhor, do Pai. Atende a oração da mãe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E todo espírito que não provém de Ti, Senhor, que esteja vindo tentar ou esteja dentro do lares, seja jogado por terra em nome de Jesus, Pai. Clamamos o Teu nome, Senhor, pelas famílias, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus de família, Senhor, então em nome de Jesus. Deus amado, nós não sabemos o que acontece nos lares. Nós não sabemos o que acontece na vida do casal, mas os Seus olhos têm contemplado, Senhor, todas as coisas, Senhor, assim como foi falado na palavra. O Senhor vê todas as coisas. Então nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, nossos filhos, guarda nosso casamento, Deus amado, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos a família, Senhor, deste lugar, Deus amado, em Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que ainda que o inimigo se levante, ó Deus, o Senhor, Deus amado, tem poder suficiente para jogar por terra toda ação maligna. Então, em nome de Jesus, cremos e recebemos, ó Pai, sabemos que o Senhor está em frente de todas as batalhas, em nome santo de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, queremos Te honrar, Senhor, porque nós temos visto, conforme a Tua palavra diz, que as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos colocar o nosso país chamado Brasil em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, todos os dias em nossos lares, nós temos repreendido essa atmosfera maligna que se impregnou sobre o nosso país. Senhor, em nome de Jesus,
Nesse país tem povo que clama o teu nome. Nesse país tem povo que dobra os joelhos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos prepara, Senhor amado, para avançar como igreja, Senhor, para falar que Tu és maravilhoso, Senhor. Jesus, nós entendemos que nenhuma autoridade é instituída se o Senhor não estiver no comando, Senhor. Mas, Pai amado, por amor aos Teus servos, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que venha ser desvendado todo o mal que tem sido traçado dentro de gabinete, Senhor. Em nome de Jesus, repreende todo o mal sobre essa nação, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos avançar, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê ousadia dos altos céus para falar que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai amado, os nossos irmãos parlamentares que estão lá dentro lutando, Senhor. Nós entendemos e sabemos que tem homens que servem a Ti lá dentro. Por isso, em nome de Jesus, ser com os nossos irmãos, que não sejam corrompidos, mas que preguem a Tua palavra, Senhor, e que realmente vivamos aquela palavra que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, que o nosso coração possa encontrar paz em Ti, Senhor. Ó Deus, nesse momento ainda queremos Te louvar, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito, e queremos Te entregar, Pai amado, as pessoas que estão enfermas em Tuas mãos, Senhor. Nós todos os dias temos declarado que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. E em nome de Jesus, colocamos a vida de nossos irmãos, a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. E que cada dia o falar dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações possam ser agradáveis a Ti, Senhor. Possam ser cânticos de louvor pela Tua fidelidade em nossas vidas. Senhor, toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Cuida de nós, porque Tu és o único Deus a quem servimos. Nós Te honramos pela Tua fidelidade. Então, Senhor, cada dia ser conosco, não porque merecemos, mas pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Deus, eu quero pedir ao Senhor, o Senhor nos dê um coração quebrantado e arrependido. Deus, nos faz voltar para o Senhor. Ó Deus, santifica-nos, ó Deus, na verdade. A Tua palavra é verdade. Agora leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Guarda a nossa vida. Livra-nos do homem mau, Senhor. E nos faz chegar bem no nosso lar. E que voltemos aqui sábado pela manhã. Ó Deus, sábado à noite, ó Deus, quando estaremos aqui junto com os jovens. Ó Deus, domingo de manhã, quando estaremos aprendendo a escola bíblica dominical. Ó Deus, no culto da noite também, culto da ceia do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos traga, ó Deus, para essas celebrações, porque eu tenho certeza que o Senhor quer ministrar aos nossos corações a Tua palavra. Muito obrigado por essa noite. Leve meus irmãos em paz para a honra e a glória do Teu eterno nome. Nós oramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Queridos,